Eu não sei bem como explicar isso para vocês, gente, mas a voz de Jesus é uma voz de muitas águas, como diz na Bíblia. E eu senti, quando eu tive essa visão, como se Jesus, ele falasse: tudo que eu falo aqui para você é verdade. Olá, amados! Sejam sempre bem-vindos aqui no canal Descobrindo. Eu sou a Ana Garcia e hoje eu trago um relato extraordinário que vai tocar profundamente o seu coração e mexer aí com a sua fé. Imagine estar em oração ou no momento comum e de repente ser visitado pelo próprio Jesus em uma visão. Pois foi exatamente isso que aconteceu com uma jovem que recebeu uma mensagem direta do Senhor. Ele não só apareceu para ela, mas também compartilhou um alerta poderoso e urgente, que é um chamado para todos nós nos prepararmos para os dias que estão por vir. As palavras de Jesus nessa visão são como uma bússola espiritual para quem busca compreender os tempos atuais à luz das Escrituras. Afinal, o que ele revelou? O que ele espera de nós neste momento tão crucial? Fique comigo, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua caminhada espiritual e os desafios que enfrentaremos como igreja. Não saia daí, pois este é um vídeo que vai abençoar a sua vida e fortalecer sua fé. Vamos juntos? E meus amados, só mais um recado importante para você que precisa aumentar a sua renda financeira e começar o ano de 2025 super bem, tá? Eu quero te ajudar a ganhar no conforto da sua casa e utilizando apenas o seu celular entre 100 a 600 reais por dia, é isso mesmo. Para você saber como tudo isso funciona, como você pode ter essa renda extra, eu deixei o link do meu WhatsApp no primeiro comentário fixado deste vídeo. Então é só você clicar e me chamar, eu vou te explicar detalhadamente como tudo funciona, tá bom? Eu fico te aguardando aqui. Agora vamos ao vídeo, amados, e vejam com atenção. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, eu queria estar compartilhando com vocês uma experiência que eu tive hoje à tarde e que eu tô impactada de verdade. Eu tô gravando esse vídeo à noite, eu tive a experiência com Deus. Hoje à tarde, eu não sei nem o que falar para vocês, eu não sei nem como dizer para vocês aqui nesse vídeo como eu tive essa experiência com Jesus. Sabe, eu fico impactada. Eu tive uma visão de Jesus hoje à tarde e o que eu vou falar aqui, gente, é só para quem crê, só para quem tem fé. E eu não iria inventar uma coisa dessa. Eu sei muito bem o que eu vi e ouvi. E essa não é a primeira vez que eu tenho experiências com Deus, mas essa visão que eu tive de Jesus, essa experiência que eu tive com Jesus, foi tão forte, porque eu nunca vi Jesus daquele jeito que eu vi na visão. E sabe, gente, na hora que eu tava de joelhos ali em oração, o Espírito Santo de Deus tomou o meu corpo, me tomou na hora, e eu me lembro que foi como se o meu espírito se ligasse com o Espírito Santo de Deus naquela hora. Foi como se eu me conectasse com o céu, com Deus naquela hora. Foi como se eu me conectasse com o Senhor e meus olhos, minha mente, meu coração voltasse totalmente para o alto, para outra dimensão. Foi como se eu esquecesse o mundo, como se eu esquecesse as pessoas ali naquela hora e não lembrasse mais desse mundo, mas pensasse só em Deus. Eu não sei muito bem, gente, como descrever para vocês, mas eu me recordo que na mesma hora foi como se os meus olhos se abrissem. Eu não perdi a consciência, eu não perdi nada disso. Eu me lembro de tudo. Mas parecia que essa visão foi um sonho, mas eu me lembro de tudo. Foi como se eu tivesse sido arrebatada em espírito. E eu me lembro que, na mesma hora que meus olhos se abriram, eu tive uma visão e eu vi Jesus. Eu vi Jesus
E na mesma hora que eu vi Jesus, foi como se ele estivesse na porta do céu. Gente, meu corpo tremia na hora que eu estava vendo essa visão. Eu me arrepiava todinha. Eu sentia a presença de Deus muito, muito forte no quarto. Deus, ele inundou o quarto inteiro com a presença dele. Foi como se ele purificasse o ambiente. Eu me lembro muito bem disso. E eu me lembro que quando Deus purificou o ambiente, eu não senti medo, eu não senti nada de medo, mas eu senti muito temor. Eu senti assim muita paz. E Deus ele testificava de que era ele, sabe? Testificava de que ele era a verdade e de que ele estava ali comigo, de que era a presença de Deus, porque nada se compara à presença de Deus, nada se compara a Deus, e a gente sabe disso. Eu me lembro que resplandecia uma luz muito, muito forte de Jesus, resplandecia uma luz do lugar onde ele estava, resplandecia luz das vestes do corpo de Jesus, e era como se as roupas de Jesus fossem, eu acredito que eram muito, muito puras. Eu lembro que o corpo de Jesus resplandecia muita luz, as vestes dele até os pés. E eu me lembro que era muito, muito branca, muito, muito branca, era branco como a neve, era branco como a neve, como diz na Bíblia. E eu me recordo que quando eu vi Jesus naquela hora, eu senti o amor dele entrando na minha alma, no meu coração, dentro de mim. Foi tão bonito que eu vi ali na hora, porque eu lembro que das mãos de Jesus, ele fazia assim, como se fosse para me abençoar, e saía uma luz muito, muito forte, resplandecia uma luz das mãos dele, dos braços, e saía uma luz assim do buraco da mão dele, porque na crucificação colocaram os pregos, né, nas mãos dele, furaram as mãos dele. Mas eu me lembro que saiu uma luz muito forte e foi como se testificasse no meu coração de que ele era o Filho de Deus. Não que eu duvidasse, mas testifica no nosso coração de que ele é a verdade. E testificou no meu coração, naquela hora, de que ele está vivo, de que ele é mais real do que eu, que ele é mais real do que o ar que respiramos, de que ele não está morto, de que ele não é uma lenda, mas que ele ressuscitou e que ele está vivo. Foi isso que eu senti lá dentro da minha alma. Foi como se todo o véu caísse por terra. Todo o desânimo que eu estava saindo, como se saísse ali. E como se minhas forças fossem renovadas. Eu lembro que eu só consegui ver os olhos de Jesus quando eu olhei para o rosto dele. Deus não permitiu que eu visse assim, com detalhes, nitidamente, como Jesus era. Mas eu me lembro que Deus só permitiu que eu visse os olhos de Jesus e o olhar de Jesus. E eu me recordo que quando eu olhei para os olhos de Jesus nessa visão, eram muito, muito puros os olhos de Jesus. Eu lembro que os olhos de Jesus eram como água e fogo, mas que eu sentia uma pureza saindo dele. É como se ele falasse, eu sou o verdadeiro amor, e não precisasse falar nada, porque eu olhava nos olhos dele, sentia o amor de Jesus, só de olhar nos olhos dele nessa visão, só de sentir a presença de Deus, só de ter visto Jesus nessa visão, eu sentia que ele é vivo, que ele é real, que ele é o verdadeiro amor. Era como se ele falasse, eu sou a verdade, eu sou o caminho e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o verdadeiro amor, não existe outro amor a não ser eu sou o verdadeiro amor, o amor que as pessoas buscam no mundo, elas só vão encontrar em mim. Era isso que eu sentia na hora. E eu me lembro que quando eu olhei para os olhos de Jesus, eu vi que na cabeça dele tinha uma coroa. Eu lembro que saiu uma luz assim, resplandecia uma luz assim da coroa, da cabeça de Jesus. E eu me recordo que na mesma hora eu ouvi a voz de Jesus. É como se a voz dele entrasse dentro de mim. Eu não sei bem como explicar isso para vocês, gente, mas a voz de Jesus é uma voz de muitas águas, como diz na Bíblia. E eu senti, quando eu tive essa visão, como se Jesus, ele falasse, tudo que eu falo aqui para você é verdade. Eu sou a verdade, eu sou o verdadeiro Deus, eu estou vivo, as minhas palavras são verdadeiras.
As minhas palavras são palavras de vida eterna. Eu sou vivo, eu estou vivo, eu sou real, eu sou a verdade. Foi como se ele falasse: o que o mundo diz, o que o diabo diz é mentira. Eu te defino, eu sou a verdade, eu te renovo, eu sou a tua força, eu te guardo, eu te protejo, eu estou com você. Assim como eu disse no versículo que eu estaria com você todos os dias, eu estou com você. Era isso que eu sentia. Era isso que eu sentia quando Deus começou a falar isso para mim. E eu lembro que na hora que Jesus começou a falar comigo, eu lembro que ele falou bem assim: eu estou às portas. Eu me lembro muito bem o que ele falou para mim. Eu estou às portas e eu estou voltando. Eu estou voltando. E a minha volta se aproxima cada vez mais, só não vê quem não quer ver mesmo. E ele começou a falar: me obedeça, avisa as pessoas. Avisa o máximo de pessoas que eu estou voltando. Avisa o máximo de pessoas do que você viu e ouviu dessa experiência, do que eu estou te dizendo aqui agora. Avisa e me obedeça, me obedeça. Eu me lembro muito bem quando ele falou isso para mim: me obedeça. Porque se você não me obedecer, você vai estar desobedecendo a Deus. E ali você vai prestar contas a Deus no dia do juízo. E ali, gente, eu senti um temor muito grande, porque no fundo do meu coração eu não queria avisar as pessoas da volta de Jesus, do que eu estava vendo ali dessa minha experiência. Eu senti um pouco de medo, porque eu pensei assim: as pessoas vão me achar louca. Mas o temor que eu senti a Deus naquela hora foi como se retirasse esse medo. E só de eu ter tido essa visão de Jesus fez eu ver que eu tinha que avisar as pessoas que Jesus é real. Que ele não é uma mentira, que ele não é uma lenda, que a Bíblia é verdadeira, que a palavra de Deus é verdadeira. E de que Jesus ressuscitou e ele está vivo e ele vai voltar. Foi isso que eu senti, eu tinha que fazer isso como obrigação, eu tinha que obedecer o que Jesus me disse. E eu lembro que, na hora que Jesus começou a falar que era para mim avisar as pessoas de que a volta dele se aproxima, de que ele está voltando, eu lembro que ele estava muito, muito arrumado, gente, como noivo mesmo, e que ele estava só esperando mesmo o dia mesmo dele vir e buscar a sua igreja e, sabe, de vir arrebatar a sua noiva, a sua igreja. E eu lembro que, na mesma hora que Jesus falou isso tudo para mim, eu tive uma visão, na mesma hora, e vi fogo descer do céu. Foi como se passasse cenas, assim. Eu vi fogo descer do céu, e esse fogo, ele ia em vários locais, em vários lugares. Esse fogo ia nas pessoas e entrava nas pessoas. Era como se esse fogo era um fogo santo, porque eu sentia que era. Era um fogo santo, porque eu sentia que era. Como se esse fogo, o fogo do Espírito Santo de Deus, entrasse nessas pessoas. Eu não me lembro muito quem eram essas pessoas. Eu nunca vi essas pessoas na minha vida. Eu não vi com detalhes quem eram essas pessoas. Mas eu me lembro que esse fogo entrava dentro das pessoas. Mas eu senti que esse fogo não era como fogo destruidor. Não era fogo como ira. Não era tipo como vingança. Mas eu senti que esse fogo era como se fosse um avivamento, um despertar sobre as pessoas, sobre o Brasil, sobre o mundo. Eu senti isso como se através desse fogo houvesse um despertar, libertação, cura, conversão nas pessoas. Foi isso que eu senti. E quando eu vi esse fogo, Jesus, ele começou a falar comigo, porque eu ouvi a voz de Jesus na hora, e ele falava bem assim: está começando e já começou. E eu sentia que esse fogo ia de uma vez em vários lugares e entrava nas casas, e Jesus começou a falar: está começando. E eu me lembro que na hora que ele falou isso, está começando, ele falou: o que é ligado no céu é ligado na terra, e o que é ligado na terra é ligado no céu. Foi o que Jesus disse para o discípulo dele, Pedro, que diz na Bíblia. E na mesma hora que ele falou isso para mim, ele fez eu lembrar do versículo de Atos, porque eu não me recordo agora qual versículo, mas que diz nesse versículo que os jovens terão visões e os velhos sonharão,
e que Deus derramaria o seu espírito sobre toda a carne dos seus servos e de suas servas, e que os seus servos iriam profetizar nos últimos dias. E Jesus começou a falar para mim que do mesmo jeito que fala nesse versículo, está ocorrendo no mundo, que esse versículo está se cumprindo e vai se cumprir cada vez mais no mundo. Eu não sei se vocês estão vendo que muitas pessoas estão sendo despertas, que estão voltando para os caminhos do Senhor, sabe? Que estão tendo sonhos, que estão tendo visões na terra. Deus está dando sinais da volta dele, Deus está despertando muitas pessoas, só não vê quem não quer ver mesmo. E muitas pessoas dormem, e eu acredito que Deus está despertando muitos através dos seus profetas, através de seus servos e de suas servas. Gente, quando Jesus começou a falar isso para mim, eu lembro que ele falou: eu sou a tua força. Vai lá e avise as pessoas. Eu me senti renovada aquela hora, porque eu estava sem forças, realmente. Eu não tinha forças para pregar o evangelho, eu não estava com forças. Mas na hora que ele falou isso, foi como se o Espírito Santo de Deus me renovasse. Me renovasse de uma vez. E ali eu vi realmente que a nossa salvação não é brincadeira. Que a volta de Jesus não é brincadeira, que Jesus não é brincadeira. Que Jesus é real, é muito real, e ele está vivo, e ele vai voltar e vai buscar a sua igreja. Eu lembro que na mesma hora, quando ele terminou de falar comigo, ele começou a falar aquele versículo de Apocalipse, que ele fala: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o começo e o fim. E ele começava a falar isso várias vezes. E eu falava: Deus, não vai embora. Não vai embora, porque, gente, a presença de Deus era tão imensa. Era tão boa que parecia que eu tinha morrido. Não dava vontade de voltar para a terra, dava vontade somente de ficar lá no céu. Eu só tinha vontade de ficar lá e não voltar, porque era como se a presença de Deus me inundasse ali naquela hora, me enchesse. O amor de Deus, ele me enchesse. Mas era como se Jesus falasse: você precisa, você tem que ir lá e falar do meu amor. Você tem que praticar as minhas palavras, você tem que praticar o amor que eu estou te oferecendo. Porque Jesus, ele estava falando muito comigo, principalmente esses dias, que não adianta a gente pregar o evangelho, ter vários dons espirituais. A gente tem que praticar o verdadeiro amor de Deus na nossa vida, porque o nosso verdadeiro testemunho é através de nossa vida, de nossas atitudes, de nosso comportamento, não apenas com nossas palavras. E Jesus, ele tem falado muito comigo que é tempo da igreja despertar, é tempo da igreja se colocar em posição, não é tempo mais de brincar. Jesus está às portas, e eu vi realmente que ele está às portas depois que eu tive essa experiência. E Jesus, ele foi falando também comigo, com essa experiência, que ele tem visto muitas pessoas distraídas com as coisas do mundo, e ele falou para mim que o diabo, ele tem distraído muitas pessoas com os prazeres do mundo, ele tem distraído e tem tirado, e tem tentado tirar os cristãos, os servos de Deus, da presença de Deus, para levar para o mundo, para se desviar de Deus e levar para o inferno junto com ele. E Deus foi falando para mim que do mesmo modo que Satanás tem pressa, porque ele sabe que o arrebatamento está próximo de ocorrer, Deus também tem pressa com os seus. Deus também tem pressa, Deus tem visto, Deus, ele está despertando os seus. Deus, ele está despertando as pessoas para ele, para a sua volta. E muitas pessoas dormem, muitas pessoas estão brincando com a salvação, muitas pessoas estão brincando com o nome de Jesus. E não é tempo mais de brincar. Lave suas vestes, tem um versículo na Bíblia que fala: quem está limpo, que se limpe mais, quem está sujo, que se suje mais. Não é tempo mais de brincar, aí você acorde, não é fácil buscar Jesus, não é fácil. Você pensa que para mim é fácil? Eu sou falha também, nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós somos pecadores. Só Jesus, ele é perfeito, mas não é pela nossa própria força,
não é pela nossa própria força que a gente vai conseguir, mas é através do Espírito Santo de Deus que a gente vai conseguir, pois Jesus Cristo é a nossa força. E se Jesus falou que é com a gente todos os dias, até a consumação dos séculos, até o dia de sua volta, é porque Ele é com a gente. E se Ele falou que a gente vai conseguir vencer, porque a gente vai conseguir vencer, porque Jesus, Ele é fiel e Ele cumpre as suas promessas, Ele cumpre o que Ele fala. Então creia na palavra de Deus, creia no que Jesus diz ao seu respeito, creia no que Deus está falando com você, creia no amor de Deus. Creia no sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário pela sua vida. Creia na verdade, pois Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus falou tudo isso para mim nessa visão, nessa experiência, eu senti do fundo da minha alma que tudo que ele falava para mim era verdade. Bom, amados, ao ouvir este relato, somos desafiados a refletir profundamente sobre nossa caminhada espiritual e os tempos em que vivemos. A Bíblia nos alerta repetidamente sobre o retorno de Cristo e os sinais que antecederão este grande dia. Em Mateus 24, Jesus descreve tempos de tribulação e perseguição e o esfriamento do amor de muitos. E em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, ele declara: Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Essa visão da jovem é mais do que uma experiência pessoal, é um chamado urgente para todos nós estarmos atentos, vigilantes e firmes na fé. A mensagem é clara: devemos buscar ao Senhor de todo o coração, viver em santidade e proclamar sua verdade enquanto há tempo. Assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Muitos ignoraram os alertas naquele tempo, mas a porta da graça está aberta agora para quem quiser entrar. Que possamos atender ao chamado de Jesus e nos preparar para o que está por vir. Lembre-se, o Senhor não deseja que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Este é o momento de nos voltarmos completamente a Ele, de nos colocarmos na brecha e de fortalecermos nossa fé. E se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe este vídeo para que outros também sejam despertados e fortalecidos. Vamos juntos permanecer firmes, porque o Rei está voltando. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. E não se esqueçam, cliquem aqui no link para me chamar que eu vou te explicar como tudo funciona em relação à renda extra, tá bom? Deus abençoe.